Bora falar de futebol? Bora falar da rivalidade mais incandescente do estado de São Paulo nos últimos anos. Eu não tenho dúvida disso. Você pode falar que não é a maior, na sua opinião, não é a mais histórica, mas nos últimos anos é a mais incandescente, é a que mais pega fogo. O choque rei, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. E eu posso provar com vários argumentos, claro que você pode trazer os seus aqui nos comentários. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo conteúdo nas minhas redes sociais também. Então aproveita e se inscreve no canal, já deixa o seu like que eu vou ficar muito contente, vai dar aquela valorizada no trabalho e faz o seu comentário ao final do vídeo, beleza? Bora falar sobre o assunto do vídeo então, sem mais delongas, essa rivalidade incandescente. Até porque essa rivalidade, esses confrontos, eles têm protagonizado momentos muito decisivos para a temporada de cada clube nos últimos anos. Além de um dos clubes ser uma pedra no sapato, enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro olhar um pouquinho para o confronto em si, mas o que eu quero destacar é, se você olhar para tudo que eu vou falar agora e tentar colocar e encaixar, por exemplo, nos últimos anos em Palmeiras e Corinthians, em Santos e São Paulo, em qualquer outro que envolva um adversário local, evidentemente, você não vai encontrar tantos momentos decisivos e por isso é a mais incandescente, além de outros detalhezinhos que a gente vai falar. Mas enfim, para começar, dá uma olhada no equilíbrio do Clássico em 2023. Depois a gente vai olhar um pouquinho mais para trás. Mas antes, em 2023, foram 5 jogos, 5 choque reis. Nesses 5 choque reis, um empate e 2 vitórias para cada lado. E aí a gente tem que olhar um pouquinho mais a fundo, não só para os resultados frios, mas tudo o que eles significaram. Veja só, o empate foi na primeira fase do Campeonato Paulista. Nada. Tava valendo nada, um clássico normal, o peso histórico e ponto final. Aí a gente olha para os outros 2 clássicos, os outros 2. Por que 2 e não 4? Porque esses 4 jogos envolveram 2 mata-matas. E aí vem um peso muito interessante, porque muita gente pode falar, o Campeonato Brasileiro não é um mata-mata, é um campeonato de pontos corridos. Sim, evidentemente, é um campeonato de pontos corridos, ninguém é eliminado. Mas veja a relevância que teve o Palmeiras ter vencido os 2 jogos contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E veja a relevância que teve o São Paulo ter vencido os 2 jogos que teve na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Já começa aí. O São Paulo venceu os 2 jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil e foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras foi campeão brasileiro e venceu os 2 clássicos. Vale destacar que foi campeão brasileiro por uma diferença de 2 pontos. Conquistou 6 contra o São Paulo. Um clássico que é pesado. Ganhou no Morumbi, o que é muito difícil. O São Paulo decidiu no Allianz Parque e conseguiu se classificar. Então veja só como foram jogos absolutamente decisivos. E mais, se eu tô falando de jogo decisivo para o São Paulo na Copa do Brasil, muita gente pode falar, bom, mas aí foram 6 pontos de 70 que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro e tal. Dá uma olhada na penúltima rodada depois. Repare nos números. O Palmeiras chega tranquilo, teoricamente, na 37ª rodada para conquistar o título na 38ª por conta do seu saldo de gols. Isso dá uma tranquilidade maior em relação ao resultado. Poderia até perder por um resultado mínimo, porque quem vinha para tentar vencer e empatar em pontos precisaria tirar um saldo muito grande. E aí, nas últimas rodadas, quando o Palmeiras arranca, quem ele goleia? O São Paulo. 5-0 dentro do Allianz Parque, um São Paulo já campeão na Copa do Brasil. Mas veja o peso dessa vitória, veja o peso desse resultado, veja o peso desse saldo de gols. Sem esses 5 gols, o Palmeiras entraria na última rodada com uma boa possibilidade, dependendo só de si para ser campeão, mas um tropeço daria muitas chances para que uma equipe conseguisse buscar no saldo de gols. Um 5-0 contra o São Paulo foi absolutamente decisivo na campanha do título. E aí a gente tem que lembrar que não foi só em 2023. Então a gente já passou por 2023, que mostra como a rivalidade é incandescente. O São Paulo vai lá, mata-mata, consegue eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, é campeão da Copa do Brasil e, vale destacar, é a primeira vez que o São Paulo ganha a Copa do Brasil. O Palmeiras ganha o seu 12º Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias sobre o São Paulo na campanha e ainda mais uma vitória histórica por 5-0, que não só pelo resultado é histórica, por si só um 5-0, mas pelo poder que o Palmeiras teve na última rodada de um saldo de gols gigantesco. 2023 está resolvido, né? Mas não para por aí. O São Paulo e o Palmeiras, desde a era Abel, têm confrontos muito interessantes.
E aí quando a gente olha para confrontos eliminatórios, a gente vê como esses confrontos eliminatórios envolveram taças. Olha só que interessante. Confrontos eliminatórios na era Abel Ferreira envolveram, no caso, taças para as duas equipes. Nesse momento, o equilíbrio é gigantesco. Na era Abel Ferreira, vamos esquecer um pouco os confrontos eliminatórios, a gente já mergulha nisso. Na era Abel Ferreira, foram 20 confrontos contra o São Paulo. São Paulo mudou várias vezes de treinador. Na era Abel Ferreira, para se ter uma ideia, são 20 confrontos, 7 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 7 vitórias do São Paulo. Veja só o equilíbrio em 20 partidas. Aí a gente olha para jogos eliminatórios, como eu ia dizendo. São 3 vitórias do São Paulo em jogos eliminatórios contra 2 do Palmeiras. 2 no caso, né? Do Palmeiras. Um equilíbrio muito grande também. Algo que na história não é bem assim. Na história em mata-mata, o São Paulo tem 16 vitórias no confronto eliminatório, né? Seja ele um confronto único, seja em 2 partidas, e o Palmeiras tem 5. Mas veja como o Abel tem um equilíbrio muito grande, tanto em confrontos gerais quanto em confrontos eliminatórios. O São Paulo é a grande pedra no sapato do Abel Ferreira, de um técnico multicampeão, de uma era multicampeã. Então isso gera uma incandescência ainda maior nesse clássico choque-rei. E aí, a gente tem que ver, como eu disse, a importância dos clássicos em relação a taças. Veja só, 5 jogos eliminatórios. O São Paulo, dos 3 jogos eliminatórios, que venceu, né? 3 jogos, vamos lembrar, gente, tô falando do confronto, pode ser 2 jogos, tá? Dos 3 confrontos eliminatórios, para ficar mais bem explicado. São Paulo é campeão paulista em 2021 em cima do Palmeiras. O São Paulo elimina o Palmeiras das quartas de final da Copa do Brasil em 22 e em 23. Ou seja, em 23, deu título no fim. O Palmeiras é campeão paulista em 2022 sobre o São Paulo. E o Palmeiras elimina o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Olha só que interessante. E o Palmeiras é campeão nessa campanha. Então, nesses 5 confrontos eliminatórios, 4 envolveram campanhas de taça. E a gente vai ter mais um chegando aí, que é o da Supercopa, porque esse é um confronto eliminatório, é um mata, não é nenhum mata-mata, e fatalmente quem levar, leva a taça. Então, a rivalidade é cada vez mais incandescente, é cada vez mais pesada, é cada vez mais interessante, e isso, evidentemente, acaba colocando fogo, e mais fogo do que nos confrontos do Palmeiras contra o Corinthians, do São Paulo contra o Corinthians, do Santos contra o Palmeiras, do São Paulo contra o Santos. Claro que tem os seus pesos históricos, eu não estou tirando isso, eu não estou falando que não tem mais rivalidade, que essa é a maior, não. Mas eu estou falando da incandescência dos últimos anos. Não há dúvida de que, por tudo o que eu citei, equilíbrio, pedra no sapato do Abel, título conquistado do Palmeiras em cima do São Paulo em cima do Palmeiras, campanha de título de Libertadores com o Palmeiras tendo o São Paulo caindo no meio do caminho, campanha de título da Copa do Brasil do São Paulo com o Palmeiras caindo no meio do caminho, tudo isso leva a uma incandescência e vai vir mais uma por aí. Então, inegavelmente, é um confronto que, nesse momento, em termos de rivalidade, está pegando fogo demais no estado de São Paulo. Mais do que qualquer outra rivalidade. Em termos de incandescência, não estou falando de história para repetir. Claro que eu quero o argumento do outro lado, quero que você dê aí os seus argumentos embaixo, concorda, discorda, fique à vontade, sempre com educação e alto nível, né, e bons argumentos, para comentar aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente em ler a sua opinião e também respondê-la, combinado? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Fragoso, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito feliz. E, evidentemente, se você quiser deixar um valeu demais, eu também vou ficar muito contente, combinado? Bora falar de futebol, deixa seu comentário aí embaixo.